Fala galera, professor Adriano, seu professor aqui do canal Historiografando no YouTube. Minha galera, nesse vídeo de hoje eu convido vocês a navegar já os nossos estudos introdutórios para o concurso da GCM de São Luís do Maranhão. Se você vai fazer esse concurso ou conhece alguém que vai fazer esse concurso, compartilhe aí esse vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, para que cada vez mais guerreiros e guerreiras se faça presente aqui no canal Historiografando e a gente continue na pegada dos estudos rumo à aprovação. Minha galera, vamos lá agora para a tela, eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente começar a entender um pouco de um assunto baita de bom, um assunto fundamental para vocês. O assunto, gente, é abordar aqui um pouquinho sobre as greves do nosso estado. As greves que assolaram uma determinada época do nosso estado. Aqui no quadro com vocês, eu já estou espelhando, ó. Vamos fazer a nossa breve e rápida leitura, fixando e fichando para vocês, beleza? Vamos lá, gente, ó. São Luís foi palco de violentos confrontos entre manifestantes e forças de militares constituídas. Muitas revoltas operárias, daqui a característica da revolta, ó, revoltas operárias, ou greves operárias, como ficaram conhecidas no Brasil no início do século XX. Foram movimentos liderados por proletariados que lutaram por melhores condições de trabalho, de salário e garantias trabalhistas. Galera, palavra proletariado, né? Muitos talvez não sejam conhecedor do significado dessa palavra aqui. Nada mais é do que trabalhadores, ou seja, eu, você, nós, trabalhadores do dia a dia, certo? Então nós somos a classe proletariada que trabalhava ali na indústria, naquele trabalho braçal mesmo, ok? O contrário nosso era o industrial, o senhor capitalista, né? O dono do capital de trabalho. A gente só dava a força de trabalho por troca de um salário. Nesse contexto, a forma de luta dos trabalhadores era a obtenção de benefícios para si próprios, ou seja, evitando perda deles. Normalmente, gente, as greves eram utilizadas como único recurso durante as tentativas de negociação entre a classe dos empregados e os patrões. Cruzando os braços e deixando de produzir, os trabalhadores causavam prejuízo imediato a boa parte das empresas. Então, ou seja, galera, eu estou te apresentando aqui no nosso monitor, o primeiro momento da nossa aula, preocupado com o contexto geral do que nós iremos aprofundar nos próximos slides. Aqui eu estou falando que São Luís, a nossa capital, ela foi palco de violentos confrontos. Confronto estes, aonde eu tenho revolta, vou colocar bem aqui, ó, primeiro pontinho, deixar bem claro aqui para vocês, ó, até exagerei demais. Nós temos as revoltas operárias ou do operariado. Vou colocar aqui, revolta operárias. E segundo, nós temos, ó, outro pontinho aqui bem exagerado, as greves operárias. Professor, qual é a diferença? Existe alguma diferença? Operárias, tá? Existe alguma diferença? Existe. Só terminar aqui de escrever que eu não consigo falar e escrever ao mesmo tempo. Então, ou seja, galera, quando eu falo de revoltas operárias, era o que esses operariados estavam se revoltando contra alguma coisa. E aqui, no caso, era uma luta dos trabalhadores na obtenção de quê? De benefícios para si próprios ou evitando perda desses benefícios, ou seja, direitos. E quando eu cito greves operárias, aí já é o último estágio, tá? O último estágio para tentar se chegar a um acordo. Ou seja, as revoltas operárias era aquele sentimento contra uma imprudência, uma negligência ou imperícia do patrão. Já quando eu falo de greve, aí já ultrapassou esse limite, ou seja, o patrão não escutou, os caras ultrapassaram o momento de só conspirar e chegar ao ato, ou seja, através das greves, cruzar os braços. E aqui dentro do nosso contexto histórico da capital São Luís, nós temos uma das greves mais conhecidas no Brasil. São várias, né? Eu vou citar aqui 3 específicas e aguçarei mais algumas para vocês pesquisarem aí em casa. E vou deixar aqui a dica também, caso você queira estudar esse assunto, para o cargo de GCM, tá aqui, GCM, é só você me chamar no meu WhatsApp que eu estou colocando aqui na tela para vocês, tá, gente? Ó, esse aqui
é o único meio para você estar entrando em contato comigo para adquirir o nosso curso 9929-9119. Não existe outro meio se não for por esse aqui. Tá bom, gente? Na Hotmart não estou trabalhando com esse curso por lá. Fica tudo por aqui mesmo. Vamos lá. A greve de 1951, por exemplo, não foi somente o resultado de uma aliança eleitoral. Não foi só resultado de uma aliança eleitoral. Isso quer dizer que houve sim uma aliança eleitoral aqui na greve de 51. Se eu fosse você, que futuro GCM aí, futura GCM do município de São Luís, da capital São Luís, do Maranhão, eu já começava a tirar aqui os proveitos dessas informações. À frente de greve de 51 eu colocava o seguinte: aliança política, ou melhor, aliança eleitoral. Essa é a palavra, tá, pessoal? Ó. Pronto, o primeiro ponto característico. Significou o mais formidável movimento urbano, ó, mais um ponto, você vai fazer isso, ó, movimento urbano da história do Maranhão. Representou um movimento popular, popular, vai colocando assim, daqui a pouco você vai ver que as questões vão girar em cima disso aqui. Amplo, radical, heterogêneo. É porque eu não vou ter mais espaço aqui no monitor, mas você vai colocar aqui, ó, heterogêneo. Não vai dar para colocar, tá, gente? Mas você vai colocar heterogêneo do mesmo jeitinho que eu estou fazendo aqui, ó. Vou fichando aqui para você o que você vai colocar lá. Que mobilizou a massa urbana revoltada com as práticas fraudulentas e coronelistas. Ou seja, tinha característica do coronelismo, de Victorino Freire, cujas consequências foram marcantes. Ela também foi um poderoso movimento social, onde as multidões obrigaram realmente todas as correntes a enfrentar as questões colocadas pelos manifestantes maranhenses. Apesar da proibição das forças de repressão, acabou se desenvolvendo uma manifestação. Evocou-se um movimento espontâneo e aí dos trabalhadores. Operários e trabalhadores em geral foi crucial para o sucesso da revolta. A contradição entre os revoltosos e a moderação dos dirigentes e políticos que não desejavam não desejavam que melhorias, faltou aqui melhorias, tá? Aparecia mais claramente nos jornais do dia a dia de São Luís. Durante o desfecho do movimento, como estratégia, os rebeldes fecharam o porto de São Luís do Maranhão, diminuindo a oferta de alimentos dentro do estado do Maranhão. São Luís ficou totalmente paralisada por uma greve geral nos meses de fevereiro, março e posteriormente setembro e outubro. Nesse contexto, o movimento alcançou grande repercussão nacional e também internacional, transformando-se numa campanha de libertação contra o jugo vitorinista. Era a balaiada urbana. Pronto, galera, ó, nós falamos aqui sobre uma greve, a greve de 51, a qual carinhosamente foi apelidada de quê? De balaiada urbana, aonde um dos principais, digamos, opositor desses radicais grevistas era a figura do então Victorino, né, no qual a gente falou aqui sobre ele, aonde ele representou, ele teve um marco importante aqui dentro da história do Maranhão, o Victorino Freire, cujas consequências foram marcantes para ele e para o nosso estado, sendo assim apelidada de uma balaiada urbana. Então aqui nós já começamos a falar sobre a greve de 1951. Gente, dentro dessa greve, outras tomaram conotações, como foi o caso aqui, ó, a greve das passagens, tá? Passagem mesmo de busão. Protestando contra o aumento da passagem, que subiu para 2 cruzeiros e 50 centavos, e ao mesmo tempo reivindicando a meia passagem, na manhã de uma segunda-feira, dia 15 de setembro de 1979, em São Luís, no Maranhão, os estudantes universitários paralisaram suas atividades no campus universitário e deixaram de tomar os ônibus da empresa de transporte Taguatur, que terminaram por parar devido à inexistência de passageiros. O movimento foi iniciado em ato público na Praça Deodoro, que reuniu em 15 mil pessoas no dia 17 de setembro. O dia 18 amanheceu com o comércio fechado, transporte público parado e mais enfrentamento entre a polícia e manifestantes. Alunos do curso de engenharia elétrica, assustados com o preço, resolveram mobilizar toda a classe universitária para uma tomada de posição. Após uma assembleia realizada no estádio Miozinho, o governador João Castelo decidiu negociar com os estudantes. Eles, por sua vez, decidiram diminuir os enfrentamentos devido à postura de negociação do governo.
mas continuaram a greve até o dia 22. No dia 28 foi sancionada a lei da meia passagem e no 1º de outubro entrou em vigor, ou seja, vitória dos revoltosos. Mais uma greve aí no nosso movimento. Aí depois encadeou-se mais uma greve, a greve dos camelôs. A Guerra dos Camelôs ocorreu em 1993, já bem recente, quando a prefeita Conceição Andrade, tentando disciplinar o comércio informal em torno da Rua Grande, precisou apelar à polícia militar para retirar os vendedores ambulantes que insistiam em permanecer nas vias e suas transversais, se recusando a ir para o camelódromo, construído na Praça Deodoro. Na época, a companhia de limpeza pública chamada Coliseu retirou todas as barracas e trailers e toda a área comercial do centro, forçando os vendedores ambulantes a ocuparem o camelódromo. Houve confronto, muita correria e também alguns feridos, certo? Está aqui a causa da greve dos camelôs. Aqui no nosso 5º slide, eu apresento para vocês o quê? A greve dos lavadores e manobreiros de automóveis. Gente, foi uma greve generalizada, tá, pessoal? Aonde, criado em setembro de 89, o Sindicato dos Lavradores, Manobreiros e Guardadores de Automóveis de São Luís foi possuída na época, certo, por 89 membros, número bastante pequeno, já que atuava na cidade cerca de 3 mil pessoas no ramo. Uma tabela foi criada pela entidade que determinava o preço de cada serviço prestado. Um dos motivos da revolta foi o ponto do... Um exemplo, o vigia, por exemplo, custava R$20. Vamos falar de R$20, né? Cruzeiro reais aqui deve ser. Uma lavagem superficial saía por 150. Uma lavagem completa custava 250. E o polimento, 350. O sindicato distribuía aos membros uma carteirinha de identificação contendo o nome, apelido, inscrição, endereço domiciliar e local de trabalho. As áreas mais disputadas eram, lógico, a Praça Deodoro, a Praça João Lisboa, Largo da Igreja dos Remédios e a Igreja de São José, né? E o projeto Reviver na Praia Grande. Então, ou seja, greve deles também, eles eram uma classe bem importante, né, para o nosso município. E entre outras, viu, gente? A greve dos motoristas e cobradores de ônibus, a greve dos bancários, a greve dos jornaleiros, a greve dos frentistas e transportadores de combustíveis, ou seja, foi uma greve generalizada. Professor, eu preciso conhecer toda essa greve? Claro que não. Claro que você não precisa, mas você tem que dar aquela leitura básica para que você consiga reter o máximo de informação possível dentro da sua cabecinha para que você possa levar para aquele domingo, né? O domingo lá da sua prova, tá certo, gente? Então, ou seja, nós falamos aí de um movimento muito importante, um movimento onde ele se caracteriza como um movimento grevista de 1951, com conotações diferenciadas, aonde nós chegamos aqui ao ponto de visualizar quem? Pessoas que de diversas áreas, vem cá comigo novamente para a tela, pessoas de diversas áreas tomando, digamos assim, as dores nesse movimento de 1951, expandindo para camelôs, para lavadores de ônibus, de carro, de automóvel simples, transportador de combustíveis, bancários e outras categorias. Beleza, gente? Foi só um prefácio para vocês sobre o nosso andar, né, na nossa plataforma. Vamos iniciar os nossos estudos focado para a GCM de São Luís do Maranhão, com videoaulas, um material de apoio. Vamos trabalhar também com questões do nosso tema, para que você consiga reter o máximo possível das informações necessárias para que você feche, gabarite a disciplina de História, já que no último edital nós tivemos sim História. Vamos dar continuidade, vamos estudar aí para ver aí até onde nós iremos chegar na aprovação. Beleza, gente? Forte abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Força, guerreiros!